meninas, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a representatividade feminina no cinema brasileiro, que não é um assunto que se ouve muito falar por aí, né? Mas que é de extrema importância, principalmente pra vocês, meninas brasileiras que amam cinema, que querem fazer cinema, que adoram cinema e que acham que as mulheres têm direitos básicos, assim como qualquer ser humano, né? Historicamente, a imagem da mulher construída pelo cinema é criada por e para homens, né? Então, o que contribui para uma estereotipação da imagem feminina com o intuito de prazer e satisfação masculina. Mesmo hoje, essa realidade não é tão distante assim, exceto talvez pelo fato de que agora o machismo não passa despercebido e não deixa de ser questionado. Caissara, por exemplo, um filme de 1950 dirigido por Adolfo Celi, um homem, claro, é um filme extremamente machista, mas que por ser um filme antigo, que da década de 50, que era uma época que não se questionava muito esse papel da mulher, né, na sociedade, tudo isso passou despercebido, entendeu? Tem cenas horríveis de assédio, violência contra a mulher, mas ninguém nunca chegou a questionar esse fato na época. E hoje em dia, como esse assunto é muito debatido, já foi muito debatido, as questões são outras, né? Como, por exemplo, a falta de representação feminina no cinema mesmo. Se você pegar uma lista oficial da Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, e analisar essa lista, você vai perceber que a grande maioria é protagonizada e dirigida por homens, né? Sendo eles... Limite, de Mário Peixoto, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, Terra em Transe, de Glauber Rocha, O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella, São Paulo, Sociedade Anônima, de Luiz Sérgio Persson, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Central do Brasil, de Walter Salles, Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco, Ilha das Flores, de Jorge Furtado, Eles Não Usam Black Tie, de Leon Hirschman, O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, Bye Bye Brasil, de Carlos Diegues, Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias, São Bernardo, de Leon Hirschman, Iracema, Uma Transamazônica, de Jorge Bodansky e Orlando Senna, Noite Vazia, de Walter Hugo Couri, Os Fuzis, de Rui Guerra, Ganga Bruta, de Humberto Mauro. E só em 42º lugar aparece a primeira diretora Suzana Amaral com A Hora da Estrela. Isso porque só tem 7 mulheres na lista inteira de 100, sendo que 2 delas co-dirigiram com outros homens, que é o caso de Cidade de Deus e Terra Estrangeira. Ninguém lembra delas, né? Ninguém lembra delas. Todo mundo fala que, tipo, a Cidade de Deus é só Fernando Meirelles, mas ninguém lembra da Kátia Lund. Ícone de filme, mas quem leva os créditos é só o Fernando Meirelles. E não é como se as mulheres não estivessem dirigindo filmes por aí. Inclusive, o primeiro filme brasileiro que é dirigido por uma mulher foi O Mistério do Dominó Preto, da Cláudia Verberena, e foi em 1931. E a partir daí, diversas outras diretoras foram surgindo, como, por exemplo, a Gilda de Abreu, Helena Solberg, Ana Carolina, Ana Maria Magalhães, Suzana Amaral e Adélia Sampaio. E por falar em Adélia Sampaio, é importante ressaltar que essa mulher guerreira foi a primeira diretora negra que esse país já viu. E isso só em 1984, ou seja, 90 anos depois do cinema ter chegado em terras argentinas. A Adélia já tinha feito outros curtas antes de dirigir o primeiro longa dela, que foi Amor Maldito, né? Mas foi com essa produção que ela conseguiu quebrar, pelo menos um pouco, as barreiras machistas do cinema brasileiro. Amor Maldito, além de ter sido o primeiro filme brasileiro a ser dirigido por uma mulher negra, foi também o primeiro filme brasileiro com temática lésbica. Porém, tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente, Amor Maldito teve que ser classificado como uma pornô fechada pra conseguir exibição nos cinemas. Porque é óbvio que 2 mulheres se beijando só pode ser pornô, né? Inclusive, segura esse pornô aqui. Isso foi realmente um absurdo, porque esse filme tem literalmente 2 cenas de sexo no filme inteiro. E nem sexo é, porque elas basicamente ficam se beijando e esfregando a bochecha uma na outra. E o Amor Maldito conta uma história real de uma mulher que foi injustamente acusada do assassinato de sua esposa. Ele extrai trechos que o escrivão fez durante um julgamento dessa mulher. Nisso você percebe como a sociedade naquela época era injusta e extremamente homofóbica, né? E preconceituosa, por ter chegado a esse ponto de acusar essa mulher
de assassinato simplesmente porque ela era gay. Sim, depois desse filme, vários outros já abordaram essa temática, né? Porém, um filme contemporâneo que fala sobre lésbicas e tenha sido dirigido por uma mulher foi extremamente difícil de achar. Se você joga no Google filmes lésbicos brasileiros dirigidos por uma mulher, só aparece pornô. Só aparece pornô. Só aparece. É muito pornô. Muito pornô. Agora, filme lésbico dirigido por homem, você acha? Tem Flores Raras, dirigido por Bruno Barreto. O Ivo da Gaita, dirigido por Bruno Safadi, por exemplo. E, cara, primeiro que homem não é mulher, né? Muito menos mulher lésbica. Eles quererem contar uma história que não é deles é simplesmente ridículo e ofensivo, entendeu? Mas, por fim, assim, depois de muita pesquisa, a gente conseguiu encontrar um filme brasileiro contemporâneo dirigido por uma mulher, que é Como Esquecer, de 2010, dirigido pela Malu de Martino. E é interessante que Como Esquecer é totalmente diferente de Amor Maldito. É um filme poético que narra a história de Júlia, uma professora de literatura que acabou de terminar um relacionamento de 10 anos com Antônio. Então é um filme calmo, melancólico, que não tem o intuito de dar um tapa na cara da sociedade, sabe? De falar assim, olha só aqui o que você faz com os homossexuais. Ele tem o intuito mais de afagar os nossos corações e mostrar que ninguém tá sozinho quando o assunto é superar alguém, um relacionamento, inclusive. Tô nesse momento também. Em Amor Maldito, o sexo era visto também de uma maneira super fantasiosa. Uma coisa até meio mística. Tipo, quando as meninas estão na casa delas de boas, aí uma delas fala, ei, gatinho, vamos tomar um banho. Aí na hora que elas entram no banheiro, o banheiro se transforma numa floresta completamente surreal. E elas sentam lá e ficam se esfregando a bochecha e dando uns beijinhos. Ó o pornozão aí, galera! Aparece um peitinho outro, entendeu? Um negócio assim. Mas em Como Esquecer, mostra a transa real. Mostra os beijos, os peitinhos, o romance, o carinho, o afeto. E mesmo assim, não é considerado pornô, não objetifica a mulher. Então, meninas, é isso. Da próxima vez que vocês forem assistir um filme e quiserem saber mais sobre a representatividade feminina nele, façam um teste de Bechdel, que é um teste muito simples que você analisa se basicamente existem duas personagens com nomes que conversam entre si e que falam alguma coisa sem ser sobre homem. Tipo, tá, óbvio que vai ter, mas por incrível que pareça, Não. cara, muitos dos filmes não passam o teste de Bechdel. Muitos. A maioria não passa, né? Inclusive tem um aplicativo muito legal, muito interessante, chamado Alice, que ele basicamente te dá uma lista completa, assim, dos diversos filmes que passam ou não nesse teste, né? Além de analisar a porcentagem de mulheres presentes na equipe nas funções de diretora ou roteirista. Que são as funções que são basicamente dominadas por homens, né? Exatamente. É muito raro você ver uma diretora ou uma roteirista por aí. E muitas mulheres também não são presentes na equipe técnica, né? Tipo, no som, na fotografia. Que chega com essa história, porque mulher não consegue carregar a câmera. Consegue sim, cara! Consegue sim, só porque é homem. Pelo amor de Deus, né?